Mas vamos falar de um assalto que aconteceu em plena luz do dia aqui em São Paulo. E nós sempre falamos para você tomar cuidado com a reação. Olha o que acontece. O cara é professor de educação física, chegam 3 bandidos, ele dá uma olhada. Na opinião dele, a arma era falsa, só que não era. Ele só percebeu isso depois que os caras começaram a disparar e realmente a arma era verdadeira. Mas ele enfrentou os 3 bandidos, foi para cima, acreditando que poderia se dar bem. Gente, olha o perigo disso tudo. Põe no ar. As câmeras de segurança da rua flagram o anúncio de um assalto que, por pouco, não termina em tragédia. Repare neste homem de camiseta vermelha. Ele faz a curva e, de repente, é cercado por 3 criminosos de moto que anunciam o crime. 2 suspeitos descem e começam a revistar o rapaz. Perceba que um deles carrega uma mochila de entrega de comida. Em seguida, a vítima larga a própria moto que fica tombada no chão e aí decide reagir. O rapaz parte para cima de um dos assaltantes, ataca ele pelas costas e começa uma luta. O comparsa aponta a arma e começa a atirar. A vítima corre sem saber se é atingida e persegue o suspeito armado, que está na moto, e acelera. Mas o homem não desiste, vai atrás de outro suspeito. Ele encosta o criminoso na parede e os dois brigam. Mais uma vez, a vítima é alvo de disparos. 1 minuto depois do desespero ter começado, os assaltantes desistem e só pedem à vítima a mochila de um dos integrantes de volta. Depois, o trio vai embora. Dias depois de ficar frente a frente com os criminosos, o rapaz entende que foi uma ação arriscada. Na dúvida de ser bala de festim, eu corri o risco de perder minha vida, né? A vítima é professor de educação física. No dia do crime, o homem havia dado aula por meio período. Foi para casa para almoçar com a esposa e a filha e depois saiu novamente para a segunda parte do expediente. O que ele não imaginava era que no trajeto que ele fazia todos os dias, iria ser abordado por criminosos. Ele conta que imaginou que a arma poderia ser de brinquedo ou que estaria com a munição antiga. Por isso, resolveu reagir. Eu analisei um pouco a situação, duvidei que as balas do 22 dele fossem de verdade, porque era azul bebê. E eu duvidei daquilo, falei, deve ser de festim. Foi esse detalhe que me chamou a atenção. E um pouco perceber que eles estavam nervosos. Para este especialista em segurança pública, é muito difícil saber se a arma utilizada em uma ação é verdadeira ou falsa só de olhar. Então nós temos aqui projéteis encamisados de cobre, projéteis encamisados com a parte preta, um teflon que se tem na ponta da munição, outros que são furados, munições específicas, expansivas. Então não há como formar uma convicção apenas de uma forma visual. Na rua onde aconteceu a tentativa de assalto, os moradores revelam que esse não é o primeiro registro e que a comunidade já está em alerta. Geralmente não venho a pé, agora só levo a Sara na escola, mas a gente sai com o carro, volta, se chega, tem alguma coisa suspeita, dá uma volta no quarteirão. Tá tendo muito assalto aqui na rua. Inclusive, o estado de atenção evitou que uma idosa ficasse no meio do fogo cruzado. Repare que no momento em que o professor de educação física foi abordado, a mulher, acompanhada de 2 crianças, saía de casa. Ao ver a movimentação, ela voltou para dentro rapidamente. No início da semana, uma outra tentativa de assalto na região do Morumbi também acabou em tiroteio. Os criminosos chegaram de moto e anunciaram o roubo a um carro. Só que os suspeitos não sabiam que a vítima era um policial militar. Um dos assaltantes acabou baleado. O professor de educação física que reagiu ao crime que você acompanhou no início da reportagem reconhece que teve sorte e sabe que precisa tentar mudar os hábitos. Anda um pouco mais preocupado, né? Não tão desatento como eu estava naquele momento em que eu fui abordado. Se eu percebo antes, claro que eu não deixaria aquela situação acontecer, eu teria fugido antes. E ainda bem que o cara é muito ruim de mira, né, Jorge? Pois é impressionante, foi quase uma situação muito difícil de acontecer, não ser atingido por um disparo, né? Ele mesmo reconhece, Passaia, que não é adequado reagir ou tentar identificar se uma arma é falsa ou é de verdade nessa hora, é muito arriscado, né? Deu sorte, a gente aplaude quando dá certo, mas a gente não recomenda que seja feita nenhuma reação nesse momento.